Você utilizará o melhor método de ensino. Documentos pessoa física. Cédula de identidade. A cédula de identidade, também conhecida popularmente por carteira de identidade ou RG, Registro Geral, é o documento nacional de identificação civil no Brasil. Contém o nome, data de nascimento, data da emissão, filiação, foto, assinatura e impressão digital do polegar direito do titular. Sua emissão é de responsabilidade dos governos estaduais. Entretanto, a cédula de identidade tem validade em todo o território nacional. É interessante notar que não existe restrição legal à solicitação de outra cédula num outro estado da federação, bastando ir à repartição expedidora, levando a documentação necessária e solicitá-la. Assim, é possível que o cidadão tenha mais de um documento de identidade de estados e numeração diferentes, todos totalmente válidos em todo o país. Os documentos necessários para pedir a emissão deste documento dependem do estado civil do requerente. Para solteiros, solicita-se a certidão de nascimento original ou cópia autenticada por tabelião. Para casados, solicita-se a certidão de casamento original ou cópia autenticada por tabelião. Para todos os casos, solicitam-se 3 fotos no formato 3 por 4 centímetros. Conteúdo no anverso. Número do registro geral pode conter dígitos e letras, e cada unidade da federação decide como ordenar o seu sistema. Data de expedição, data de sua emissão. Nome do portador. Filiação. Nome do pai seguido pelo da mãe. Naturalidade, cidade e estado onde o portador nasceu, segundo o documento fornecido. Documento de origem, documento que deu origem ao registro geral. Cadastro de pessoas físicas. Cadastro de pessoas físicas ou CPF é o cadastro da Receita Federal Brasileira, no qual devem estar todos os contribuintes, pessoas físicas brasileiras ou estrangeiras com negócios no Brasil. O CPF armazena informações fornecidas pelo próprio contribuinte e por outros sistemas da Receita Federal. Cada contribuinte possui um documento, o cartão de CNPF ou simplesmente CPF, que garante este cadastro. É um dos principais documentos para cidadãos brasileiros. Ao ser emitido, um CPF gera um número de 11 algarismos, sendo os 2 últimos dígitos verificadores, para evitar erros de digitação. Este número é único para cada contribuinte e não muda, mesmo no caso de perda do cartão. Sua posse não é obrigatória, mas é necessária para a maior parte das operações financeiras, como a abertura de contas em bancos, por exemplo. O porte do cartão também não é obrigatório, embora sua apresentação seja exigida em diversas ocasiões, como instrumento auxiliar na autenticação da identidade do indivíduo. Nesses casos, também podem ser apresentados outros documentos oficiais em que o CPF é mencionado, como o RG ou a carteira de motorista.
Recentemente, o governo lançou o e-CPF, documento eletrônico em forma de certificado digital que garante a autenticidade e a integridade na comunicação entre as pessoas físicas e a Secretaria da Receita Federal, SRF. Funciona exatamente como uma versão digital do CPF, sendo vinculado a ele. O e-CPF servirá, entre outras aplicações, para entregar declarações de renda e demais documentos eletrônicos com a posição de assinatura digital. Maioridade. Em direito, maioridade refere-se à idade em que a pessoa física passa a ser considerada capaz para os atos da vida pública, ou seja, para exercer direitos próprios de adultos, contrair obrigações e ser responsabilizado civil e penalmente por suas ações. Contrapõe-se à menoridade legal. É comum utilizar o termo menor de idade ou maior de idade, representando aqueles que estão na menoridade ou maioridade, respectivamente. No Brasil, menores de 18 anos são considerados incapazes e, portanto, inimputáveis. Menores com idade entre 16 e 18 anos têm o direito de voto garantido pela Constituição Federal. Para efeitos militares, a menoridade cessa aos 17 anos, quando jovens podem ser alistados nas Forças Armadas. Para efeito de trabalho, a incapacidade cessa aos 14 anos. Jovens entre 14 e 16 anos só podem ser empregados como aprendizes. Se o trabalho for noturno, insalubre ou perigoso, a idade mínima é de 18 anos completos. Os direitos dos menores de idade são regulamentados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Título de eleitor. É o documento que comprova que um determinado cidadão está inscrito na Justiça Eleitoral e se encontra apto a exercer tanto o eleitorado ativo, votar num candidato, quanto o eleitorado passivo, ser votado como candidato em eleições municipais, estaduais e federais. É também condição fundamental para sua obtenção que o eleitor possua a nacionalidade brasileira. O título eleitoral é um documento impresso por computador onde constam nome do eleitor, data de nascimento do eleitor, número de seu título de eleitor, divisão que abrange os eleitores de determinada região no estado ou no município, geralmente é fixada em razão do número de eleitores. É o local onde serão recepcionados os eleitores para exercerem um direito de voto. Nela funcionará a mesa receptora de votos. Cidade e estado em que o eleitor votará. Data de emissão do título de eleitor. Assinatura do juiz eleitoral. Critérios para a primeira emissão. Para se obter o título eleitoral, o cidadão deve comparecer ao cartório eleitoral que atende no município ou bairro onde mora, de posse dos seguintes documentos: cédula de identidade ou certidão de nascimento ou de casamento, ou ainda a carteira profissional. Comprovante de quitação do serviço militar, no caso de cidadãos do sexo masculino com idade entre 19 e 45 anos. Comprovante de residência, conta de luz, telefone, água, etc. O domicílio eleitoral
É o local onde é a residência ou moradia do requerente, no caso do cidadão possuir mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer uma delas. Na falta do documento, o documento é obrigatório a todos os cidadãos com mais de 18 anos e facultativo para aqueles entre 16 e 18 ou com mais de 70. O título é também opcional para cidadãos não alfabetizados. O eleitor que não possui o título ou se este se encontra cancelado, não pode solicitar a emissão de passaporte ou do cartão do CPF, bem como inscrever-se em concurso público, renovar a matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino e obter empréstimos em caixas econômicas federais e estaduais. Todavia, a falta do título de eleitor para aqueles que estão regularmente inscritos na Justiça Eleitoral não impede o cidadão de votar, bastando que saiba o local de votação, conste da lista de presença na sessão e que apresente um documento de identidade válido. Certificado de alistamento militar. O CAM, ou Certificado de Alistamento Militar, é um documento expedido pelo Ministério da Defesa brasileiro aos jovens que se alistam no Exército no ano em que completam 18 anos. Carteira Nacional de Habilitação. Carteira Nacional de Habilitação, CNH, é um documento oficial que no Brasil atesta a aptidão de um cidadão para conduzir veículos. A CNH também é conhecida pelos seus nomes populares: carteira de motorista, carta de motorista no estado de São Paulo especialmente, ou simplesmente carta. Nome do motorista. Foto 3x4 do motorista. Número da identidade do motorista. Número do CPF do motorista. Data de nascimento do motorista. Filiação: pai e mãe do motorista. Definição do tipo de veículo que o motorista poderá dirigir. Neste caso, B. Veículos motorizados que não estejam contemplados na categoria A. Não devem ter mais de 8 lugares, excluído o espaço para o motorista e peso bruto total superior a 3,5 mil quilogramas. Número da CNH do motorista. Data de validade da CNH do motorista. Data de quando foi tirada a primeira CNH do motorista. Observações sobre o motorista. Assinatura do motorista. Cidade e estado em que a carteira foi tirada, neste caso, Rio de Janeiro. Data de emissão da CNH. Assinatura de quem emitiu a CNH. Certidão. É um documento no qual o oficial do cartório certifica que o registro encontra-se devidamente lavrado nos livros sob sua responsabilidade. Independente de despacho judicial e dando fé pública, o oficial reproduz de forma autêntica e absolutamente confiável textos de um assento ou documento arquivado em sua serventia, fazendo inserir na certidão, obrigatoriamente, o número do livro, da folha e do termo sob o qual foi lavrado, ou ainda o número do registro ou pasta ou caixa em que o documento encontra-se arquivado.
Além do que, as certidões dos atos relativos ao estado civil devem conter sempre a indicação da serventia e respectivo oficial. No documento constam as principais informações sobre o ato, no caso, nascimento, casamento ou óbito. Se o registro tiver recebido averbações ou anotações após a sua lavratura, as mesmas constarão da certidão, exceto casos proibidos em lei. A certidão poderá ser emitida por meio manual, datilográfico, computadorizado ou ainda por reprodução através de outros sistemas seguros autorizados em lei. O que é um registro? Quando você comparece a um cartório de registro civil para declarar um nascimento, um óbito ou para dar entrada em um processo de habilitação de casamento, o resultado será a lavratura de um termo, ou seja, uma inscrição no livro da serventia, o qual se denomina registro. Para efeitos legais, por exemplo, uma pessoa não existe enquanto seu nascimento não tiver sido registrado na serventia de registro civil competente. Nacionalidade. Em direito, nacionalidade é o vínculo jurídico de direito público interno entre uma pessoa e um Estado, federação. A nacionalidade pressupõe que a pessoa goze de determinados direitos frente ao Estado, União, de que é nacional, como, por exemplo, o direito de residir e trabalhar nele. Tem o direito de votar e ser votado, conhecido como cidadania, o direito de não ser expulso ou extraditado e o direito à proteção do Estado, dentre outros. A verificação da nacionalidade de uma pessoa é importante, pois permite distinguir entre nacionais e estrangeiros que têm direitos diferentes. Ademais, nos estados que adotam o critério da nacionalidade para reger o estatuto pessoal, a determinação da nacionalidade da pessoa é imprescindível ao direito internacional privado. Por último, na aplicação da proteção diplomática à pessoa no exterior, é essencial conhecer a sua nacionalidade. Pode também, por outro lado, constituir certos deveres para a pessoa em relação ao Estado, por exemplo, o serviço militar obrigatório em alguns países. A nacionalidade de uma pessoa jurídica costuma ser a do Estado, União, sob cujas leis foi constituída e registrada. Naturalização. É um ato pelo qual uma pessoa voluntariamente adquire uma nacionalidade que não é sua própria pelo simples fato do nascimento. A naturalização é quase sempre associada com pessoas que imigraram, estabelecendo-se em países diferentes do que nasceram, optando por adquirir a nacionalidade do país que as acolheu, cumprindo uma série de requisitos que varia de acordo com as legislações nacionais. A grosso modo, os requisitos básicos para que um pedido de naturalização seja aceito são a residência por um determinado período de tempo ou a ligação à comunidade nacional do país cuja nacionalidade pretende-se obter. Esta ligação, normalmente, comprova-se pela própria residência continuada ou pelo matrimônio com pessoas que sejam titulares da nacionalidade que se pleiteia. Passaporte. Um passaporte é um documento de identidade emitido por um governo nacional, que atesta formalmente o portador como nacional de um Estado-União em particular e requisita permissão em nome do soberano ou do governo emissor para o detentor poder cruzar a fronteira de um país estrangeiro. Passaportes estão ligados ao direito de proteção legal no exterior e ao retorno do indivíduo a seu país de origem.
Passaportes geralmente contêm, com o intuito de identificar seu portador, alguns elementos em comum, a saber, a fotografia, assinatura, data de nascimento, nacionalidade e algumas vezes outras informações coerentes a seu propósito. Muitos países estão desenvolvendo propriedades biométricas para seus passaportes, a cargo de confirmar com precisão que a pessoa a apresentá-lo é seu legítimo detentor. Visto. Um visto é um documento emitido por um país dando a um certo indivíduo permissão para entrar no país por um certo período de tempo e para certas finalidades. Muitos países requerem a posse de um visto válido como condição de entrada para estrangeiros, mas há exceções. Os vistos são geralmente carimbados ou anexados ao passaporte do destinatário. Entrar em um país sem um visto válido ou isenção válida, ou realizar atividades não cobertas por um visto, por exemplo, trabalhar com visto de turismo, resulta na transformação do indivíduo num imigrante ilegal, geralmente sujeito à deportação ao seu país natal, atividade que é muito comum, principalmente nos Estados Unidos. Tipos comuns de vistos incluem visto de trânsito, visto de turista, visto de negócios, visto de estudante, visto de diplomata, visto de jornalista, visto de noivo ou noiva. Tipos de empresas. Consórcios de empresas. O consórcio de empresas consiste na associação de companhias ou qualquer outra sociedade sob o mesmo controle